Oi pessoal, boa noite. A patologia que o nosso grupo escolheu para ser abordada nesse seminário é a atrofia muscular espinhal, também conhecida pela sigla AME. A atrofia muscular espinhal é uma doença neuromuscular autossômica recessiva causada por deleção ou mutação no gene do neurônio motor de sobrevivência, o SMN1. A AME é caracterizada pela perda de neurônios motores inferiores na medula espinhal e nos núcleos do tronco cerebral, levando à fraqueza muscular simétrica e à atrofia progressiva. Ficou um pouquinho complicado de entender por essa definição, né? Tudo bem, a gente vai explicar termo por termo para que você possa entender direitinho como que se dá a atrofia muscular espinhal. A primeira característica da atrofia muscular espinhal que a gente viu naquela definição super difícil é que ela é uma patologia de cunho neuromuscular. E o que isso quer dizer? As doenças neuromusculares podem afetar o indivíduo de 3 maneiras distintas. Elas podem afetar os músculos diretamente, elas podem afetar o sistema nervoso, interferindo no controle que ele tem sobre as atividades musculares, ou ainda ela pode afetar a conexão entre os nervos e os músculos, que é a chamada placa motora. Autossômica quer dizer que o problema ocorre nos cromossomos que não os sexuais, ou seja, pode manifestar tanto em homens quanto em mulheres. Embora uma curiosidade a ser mencionada é que tem uma leve incidência maior no sexo masculino, e ainda não se tem nenhuma comprovação científica que explique o motivo. E recessivo quer dizer que para que a doença se manifeste, é necessário que sejam enviados de ambas partes, ou seja, de pai e mãe, o gene da doença. Mesmo o pai e mãe tendo o gene da doença, eles não tiveram a doença manifestada por ter como segundo gene um gene dominante, que nesse caso é um gene saudável. Eu vou explicar rapidamente a seguir, mostrando um fluxograma genético que mostra como que se dá a porcentagem das probabilidades da partilha do gene da AME. Então, nesse fluxograma, a gente pode observar a possibilidade que um indivíduo tem de ser um indivíduo saudável, de ser um indivíduo portador do gene da doença e de ser um indivíduo doente quando se tem pai e mãe portadores do gene mutante da AME. Nós temos que na procriação de 2 indivíduos híbridos heterozigotos, ou seja, portadores do gene SMN1 mutante, seria dividido como na proporção abaixo. No caso, uma criança em 4 tem a chance de não ter AME e de não ser portadora do gene mutado, uma vez que o pai envia um gene dominante e a mãe também. Outra possibilidade seria de 2 crianças em 4 ter a chance de ser portadoras da doença, porém não ter as manifestações clínicas da AME, assim como é o caso dos pais, portando um gene dominante e um gene recessivo. E por fim, temos que uma criança em 4 terá a manifestação clínica da doença e, consequentemente, será uma portadora do gene mutante causador da AME, pois ela só recebeu dos pais o gene recessivo. Assim, para simplificar, temos que um casal heterozigoto ou híbrido, ou seja, que possui um gene dominante e um gene recessivo, tem 25% de chance de ter um filho 100% saudável. Tem 50% de chance de ter um filho que possua gene dominante e recessivo, e tem 25% de chance de ter um filho que seja doente. Mas então, como é que a AME afeta o sistema nervoso do indivíduo doente? Atrofia muscular espinhal, ou AME, é uma doença neurodegenerativa caracterizada pela perda de neurônios motores na medula espinhal e no tronco encefálico, resultando em atrofia e fraqueza muscular progressiva. Ela anula a habilidade dos indivíduos de caminhar, se alimentar e, por último, de respirar, exigindo dessa forma uma intervenção de saúde significante e assistência por parte de profissionais. A AME é uma das doenças genéticas mais mortais em crianças. A maior parte dos tipos de AME ocorre devido a uma perturbação no gene SMN1, que leva à perda do SMN, uma proteína onipresente que é produzida em sua maioria no sistema nervoso central. A proteína SMN está envolvida em muitos trajetos intracelulares. Todos os portadores de AME têm uma cópia quase idêntica do gene SMN1, conhecido como SMN2,
Entretanto, uma única diferença no nucleotídeo é responsável pelo aumento da probabilidade de exclusão do sétimo exon do RNA mensageiro do gene SMN2, devido a um erro na etapa de splicing, resultando em quantias insuficientes de proteína SMN funcionais. Quanto mais cópias do gene SMN2 o indivíduo possui, menos severamente se manifesta a atrofia muscular espinhal. A AME é clinicamente classificada em 5 tipos diferentes. O que difere uma da outra é quando começam a se manifestar os sintomas em cada indivíduo e, consequentemente, quais são os resultados dessa manifestação. A AME do tipo 0 é a forma mais grave da doença, entretanto, dos 5 tipos de AME, ela é a menos prevalente. Ela começa mesmo antes do indivíduo nascer, lá no período pré-natal, e o indivíduo já enfrenta dificuldades motoras, respiratórias e alterações cardíacas e cerebrais. Um bom acompanhamento de pré-natal é fundamental para que se possa diagnosticar a hipótese do bebê ter AME. Alguns dos sintomas principais da AME do tipo 0 são o tônus muito diminuído, uma grande fraqueza muscular e contrações articulares involuntárias. A AME do tipo 1 corresponde a cerca de 60% dos casos mundiais e ela começa a manifestar os sintomas pouco antes dos 6 meses de vida. As principais manifestações do tipo 1 da AME são a impossibilidade de sentar sem suporte e a perda da maioria dos movimentos até 1 ano de idade. Já a AME do tipo 2, que também é conhecida como doença de Dubowitz, é a forma intermediária da doença e os sintomas começam a se manifestar entre os 6 e os 18 meses de idade. A AME do tipo 2 se diferencia da AME do tipo 1 quando observamos que o indivíduo portador do tipo 2 tem habilidade para sentar, só que essa habilidade é temporária, pois ela é perdida ao longo do tempo com a evolução da doença. O indivíduo também tem a habilidade de se levantar, só que sem autonomia de marcha. Ou seja, consegue ficar em pé, mas não consegue andar sozinho. E também apresenta deformidades e contraturas articulares, como, por exemplo, uma escoliose acentuada. Temos também a AME do tipo 3, que é conhecida como doença de Kundenberg-Welander. Ela representa cerca de 13% dos casos mundiais. Os sintomas principais da AME do tipo 3 são habilidade e autonomia de locomoção, que são temporárias, ou seja, o indivíduo consegue se levantar, o indivíduo consegue se locomover sem ajuda e com a evolução da doença ele perde essa capacidade. Também a escoliose se agrava a partir do momento em que o indivíduo para de andar. E por último, nós temos o tipo 4 da AME, que é uma das mais raras, abrangendo menos de 5% dos casos. Nesse caso, os sintomas começam a aparecer a partir da segunda ou terceira década de vida do indivíduo, e o paciente não apresenta dificuldades para respirar ou para deglutir. Das características principais da AME de tipo 4, nós podemos citar a hipotomia, que é a diminuição do tônus muscular, e a diminuição de reflexos musculares. Os indivíduos que possuem a AME do tipo 4 têm uma vida muito semelhante à vida das pessoas que não são portadores da doença, apresentando apenas uma fraqueza muscular em algumas tarefas simples, como subir escadas. Atualmente, existem 2 tipos de diagnósticos. Um deles é o diagnóstico de indivíduos pré-sintomáticos, ou seja, são testados mesmo sem ter apresentado alguma manifestação clínica. Esse teste é feito porque o indivíduo pode ter a possibilidade de manifestar a doença mediante a um histórico familiar. E o outro tipo é o diagnóstico de indivíduos sintomáticos, que vamos aprofundar um pouco mais a seguir. Como se dá a suspeita e o diagnóstico de indivíduos sintomáticos? O diagnóstico da AME tem um caminho que se inicia com a suspeita da doença, baseado em evidências colhidas nos exames clínicos feitos nas consultas de rotina do bebê. O acompanhamento da janela de desenvolvimento normal de um bebê pode e deve ser feita pelos pais, através da caderneta de saúde da criança. Nela podemos encontrar informações relevantes concernentes ao desenvolvimento das crianças desde o nascimento até os seus 9 anos de vida. Ao perceber algum tipo de atraso significante no desenvolvimento motor associado a outros marcos neurológicos, o pediatra pede então um teste genético, que é a única forma de se fazer a confirmação do diagnóstico dessa patologia.
Também já existe a possibilidade de pedir a inclusão desse exame no exame feito nos recém-nascidos, o famoso teste do pezinho. Basta os responsáveis pedirem a inclusão desse exame e por um valor de aproximadamente R$ 69, os pais podem ter um resultado seguro que pode eventualmente acelerar o início de um tratamento de um possível caso que viesse a se manifestar tardiamente. Antigamente eram feitos outros exames que, além de serem muito sofridos e dolorosos para a criança, não permitiam e ainda atrasavam o fechamento deste diagnóstico. Muito recentemente, estabeleceu-se o teste genético como o exame de confirmação imediato após a confirmação dos indícios da AME. A confirmação deste diagnóstico, quanto antes feita, melhor. Em se tratando de doenças degenerativas, o tempo é o maior inimigo do portador. Quanto mais rápido a criança for diagnosticada, mais rápido inicia-se o tratamento. Menos danos são causados aos neurônios motores, menores e menos intensas serão as sequelas geradas. Como os neurônios motores não têm a capacidade de se regenerar, os danos causados são, pelo menos até a atualidade, irreversíveis. Como é feito o teste genético? O teste genético tem como objetivo detectar a deleção, ou seja, uma perda total ou parcial do sétimo exon nos 2 alelos do gene SMN1. A contagem das cópias do gene SMN2 não é necessária, porém pode ser uma informação bem valiosa quanto à previsão e à constatação da dimensão das manifestações que o indivíduo irá apresentar caso o avanço da doença não seja devidamente tratado. Olá pessoal, o meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco sobre os tratamentos para a AME, a atrofia muscular espinhal, sobre como cada medicamento ele funciona, como ele é administrado e os custos de cada tratamento. Antes do ano de 2016, o tratamento para a AME ele era multidisciplinar, porque ele visava apenas os possíveis efeitos paliativos. Mas hoje no mercado nós possuímos 3 medicamentos, o Spinraza, o Zolgensma e o Risdiplam, que são considerados tratamentos inovadores e mais eficazes. O mecanismo de efeito de cada medicamento ele é praticamente o mesmo, porém a administração das doses e os valores eles são diferentes. Pode parecer bem complicado, mas vamos colocar um vídeo que ilustra esse processo revolucionário e inovador. Para que os músculos do nosso corpo possam funcionar normalmente, eles precisam de proteína. Pessoas saudáveis produzem tipos e quantidades de proteínas adequadas. Uma proteína muito importante na funcionalidade motora é conhecida como SMN, ou como proteína do neurônio de sobrevivência. Pessoas portadoras de AME não produzem quantidades suficientes funcionais dessa proteína em decorrência de um gene defeituoso. As novas terapias genéticas consistem em modificar um tipo de vírus conhecido como adenovírus para retirar a sua carga genética e substituí-la pelo gene SMN1 funcional. Quando esse material é injetado no indivíduo, o vírus entrega o gene SMN1 saudável para as células ao longo de todo o corpo. Mais importante que isso, eles atravessam a barreira hematoencefálica até chegar aos neurônios motores na medula espinhal. Após entregar o gene saudável ao núcleo do neurônio, o adenovírus se desintegra. Esse gene SMN1 saudável penetra a célula, mas não se funde ao DNA do indivíduo. Logo, isso não pode gerar nenhuma aberração genética. Uma vez dentro da célula, esse gene saudável agora pode criar proteínas SMN saudáveis e funcionais, para serem distribuídas durante o processo de crescimento da criança. O objetivo é que esse gene saudável produza as proteínas, evitando o processo degenerativo e a morte do neurônio motor causado pela AME. Com esse tipo de terapia, é possível frear a morte iminente de neurônios ameaçados e evitar a morte de outros neurônios. Por essa razão, é de suma importância o diagnóstico precoce da doença, para que haja o mínimo de perda possível, uma vez que a reversão das sequelas ainda não é uma opção viável. Vamos falar sobre as diferentes administrações dos medicamentos, começando pelo Spinraza, que foi produzido pelo laboratório Novartis e em sua primeira dose são injetados 12 mg na forma de solução diretamente na medula espinhal inferior do paciente. Em seguida, temos mais 3 doses que são administradas na mesma forma após a segunda, quarta e nona semanas da primeira aplicação. Depois das 4 primeiras doses administradas, o paciente deve fazer uma aplicação a cada 4 meses para o resto da vida. Como resultado,
temos 51% dos pacientes bebês iniciados no tratamento obtiveram resultado satisfatório no progresso de desenvolvimento. Por isso, deve-se iniciar o tratamento o quanto antes. Em sequência, no ano de 2019, foi lançado no mercado, também pelo laboratório Novartis, o Zolgensma. Sua ação é exatamente a forma descrita no vídeo, e sua particularidade é que ele é um medicamento de dose única, o que explica o seu codinome, o remédio mais caro do mundo. Uma curiosidade a respeito desse medicamento é que ele só qualifica para a sua utilização crianças portadoras da AME que ainda não tenham completado 2 anos de idade. O terceiro e último medicamento de terapia genética lançado no mercado é o Risdiplam, do laboratório Roche, indicado para crianças diagnosticadas pré-sintomáticas ou sintomáticas a partir dos 2 meses de vida. Existe um estudo em curso sobre o tratamento pré-natal, onde a mãe toma o medicamento para que os genes corrigidos possam chegar ao bebê ainda durante a fase gestacional, sendo um medicamento via oral e de uso diário e contínuo, ou seja, o tratamento é para o resto da vida. Esses medicamentos têm ação tão impressionante quanto seus valores. Dos 3 medicamentos de terapia genética utilizados mundialmente na atualidade, temos o mais barato, o Espirasa. Cada dose desse fármaco custa em média R$ 145 mil. Relembrando que são necessárias 6 doses somente no primeiro ano de tratamento. Isso soma um montante de R$ 870 mil no primeiro ano de tratamento e 3 doses anuais para o resto da vida do paciente, e R$ 435 mil por ano seguinte. Até pouco tempo atrás, o diagnóstico da AME era um atestado de óbito com data bem próxima que os pais recebiam ao constatar que seus filhos eram portadores da doença. O tratamento multidisciplinar era voltado totalmente para os cuidados paliativos, visando a diminuição do desconforto na sobrevida do paciente. Entretanto, com a evolução degenerativa da patologia, quanto mais avançada a doença, mais o paciente sofria para realizar tarefas simples e involuntárias, como respirar ou engolir a própria saliva. Com a evolução dos tratamentos e inovação medicamentosa, houve também uma mudança nos protocolos de acompanhamento por parte dessas equipes multidisciplinares. Agora elas trabalham não somente visando atenuar o sofrimento, mas principalmente visando melhorar o condicionamento físico dos portadores da AME. O tratamento multidisciplinar envolve desde o acompanhamento nutricional, psicomotor, motor, psicológico, respiratório, ortopédico, até os tratamentos medicamentosos necessários e indicados para cada tipo de AME e cada fase em que a doença é diagnosticada. Oi, boa noite. Sou a Mayara Lopes e hoje vou estar falando com vocês sobre os cuidados da enfermagem. É de responsabilidade do enfermeiro a implementação da sistematização da assistência de enfermagem. O enfermeiro ele tem um papel fundamental nos cuidados, não só intra, mas também extra-hospitalares, de um portador de AME. Perceber as necessidades do paciente, tomar ações preventivas é essencial para o bem-estar físico e psíquico do paciente portador da AME. O enfermeiro deve estar atento a todo o sistema do corpo do paciente para diagnosticar presença de risco da integridade da pele, visando evitar a trombose venosa profunda. Então, o enfermeiro ele vai ter que posicionar o paciente de maneira adequada no leito, com o corpo alinhado e a cabeceira elevada a 30 graus. Ele vai ter que estimular o exercício de respiração profunda. Ele vai ter que manter os membros inferiores do paciente elevados, acima do nível do coração, com auxílios de travesseiros para promover o retorno venoso. Incentivar o paciente a usar meias elásticas de compressão, administrar terapia anticoagulante conforme prescrição médica, para evitar que o paciente tenha uma função intestinal prejudicada. O enfermeiro deve orientar o paciente e seus cuidadores sobre a importância da reeducação intestinal para evitar a impactação e a constipação fecal. Conscientizar o paciente da necessidade de uma dieta balanceada e rica em fibras. Auxiliar na realização de exercícios diários. Realizar manobras abdominais no sentido horário, visando evitar a disfunção intestinal neurogênica. Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Arthur e eu vou dar sequência no que são os cuidados de enfermagem que devem ser tomados com o paciente portador de AME. O enfermeiro ele deve prestar atenção na função urinária e renal, que pode estar prejudicada. Ele vai estar prestando atenção visando evitar a retenção urinária ou a disfunção vesical neurogênica.
O enfermeiro também precisa prestar atenção se tem alguma alteração na excreção urinária, visando evitar infecções no trato urinário do paciente. O enfermeiro também precisa prestar atenção se existe direflexia renômica, porque com isso ele pode evitar a ocorrência de uma hemorragia cerebral, edema pulmonar, um infarto no miocárdio e até mesmo um óbito, que acontece normalmente devido ao funcionamento exacerbado do sistema simpático pelo descontrole do sistema parasimpático. O enfermeiro também precisa prestar atenção em padrão respiratório ineficaz, que é oriundo de uma fraqueza ou paralisia muscular, juntamente com a incapacidade de eliminar as secreções, visando evitar a insuficiência respiratória. Segundo o INAME, que é o Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal, 1 em cada 10.000 nascidos vivos são portadores de AME. E segundo o Instituto Jane One, 1 em cada 30 pessoas possui o gene mutante da AME. A AME é uma doença degenerativa que, quanto mais cedo for diagnosticada, melhores são as chances do prognóstico de tratamento. Quem tem AME tem pressa. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da apresentação do nosso trabalho. Eu sou a Beatriz, eu expliquei a primeira parte do trabalho, que foram as características da AME e o fluxograma genético. Se ficou alguma dúvida nessa parte do trabalho, pode me perguntar que eu estou aqui para responder. Boa noite, eu sou a Josiane e falei a classificação clínica da AME. Qualquer dúvida podem me perguntar. Meu nome é Ellen. Eu falei um pouco sobre o diagnóstico junto com a Mônica. Eu espero que a explicação tenha ficado clara e caso tenha restado alguma dúvida, só perguntar que eu vou tentar explicar da melhor forma para vocês, ok? Boa noite, pessoal. Eu sou a Mônica. Falei com vocês sobre o diagnóstico em indivíduos sintomáticos. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, sintam-se à vontade de perguntar. Olá pessoal, eu me chamo Matheus e eu quem expliquei a parte do tratamento medicamentoso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar que eu estarei aqui disposto a responder vocês. Boa noite, pessoal. Eu sou a Nalci. Eu falei sobre os valores dos tratamentos e do tratamento multidisciplinar. Espero que todos tenham entendido e qualquer dúvida, estou à disposição. Olá, boa noite. Eu sou a Maiara e eu falei sobre os cuidados da enfermagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar me perguntando que eu teria um prazer em responder. Boa noite, gente. Tudo bom? Eu sou o Arthur. Eu falei sobre os cuidados de enfermagem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar aqui respondendo todos vocês.